Oiê! O capítulo de hoje é o capítulo 16. Ela é doce. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Provérbios 31, 26. Vamos aprender? Então ela começa aqui falando, né? A mulher virtuosa é sábia, mas a sua sabedoria não faz ninguém se sentir mal, pois ela também é gentil. O versículo, acima, ele nos mostra algo extraordinário. A sabedoria tem muito a ver com a maneira com que falamos com a bondade. Então, quando eu li essa parte, eu fiquei pensando, é verdade, né? Porque aqui na escritura fala assim, né? Fala com sabedoria. Ela fala como alguém esperta, né? Alguém que entende do assunto. Mas ela fala com bondade, né? A bondade está em sua língua, né? Então ela fala aqui, ó. Sempre pensava que ser sábia tinha a ver como se comportar e como lidar com a vida. Mas de acordo com este versículo, a sabedoria está ligada à nossa maneira de falar. Então é isso, né? Você saber falar. Não adianta você ser inteligente, ser uma pessoa que conhece o assunto, mas não tem uma bondade no falar, né? Não tem uma humildade no falar, né? E aí, como é o capítulo de hoje, não é doce, né? Não é uma pessoa doce quando fala. E ela fala: a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. Essa é uma das minhas escrituras favoritas, porque é algo que nos impacta, né? Tipo, dá um tapa na nossa cara. Tudo que sai da nossa boca, né? Tudo que a gente passa para as pessoas é o que está dentro do nosso coração. Então, é importante a gente saber o que estamos falando, né? Pensar antes de falar. Então, aqui em Lucas já fala, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então, sua boca está falando o que está cheio o seu coração. Então, pense nisso. A mulher virtuosa fala com sabedoria e por isso fala com bondade. Ela é doce. Vamos inverter a frase. Então, ela pegou e inverteu essa frase, né? A mulher virtuosa fala com sabedoria, por isso fala com bondade e ela é doce. Se a gente inverter a frase, ficaria assim: a mulher virtuosa fala tolices e por isso fala com aspereza. Ela é amarga. Forte, né? Então, pense em qual mulher você quer ser, porque a gente tem que entender que ou a gente é quente ou a gente é frio, né? A gente não pode ser morno, porque tem uma escritura na Bíblia que fala que Deus vomita os mortos, ou os mornos, desculpa, os mornos. Então a gente não pode ser morno, ou a gente é quente ou a gente é frio, né? Ou a gente faz o certo ou a gente faz o errado. Morno, não dá pra ser morno, tá? E aí continua, né? As pessoas tristes estão sempre falando dos outros de maneira triste. Elas estão sempre frustradas com suas vidas, que a única maneira de se sentir melhor é olhar para as pessoas que estão ao seu redor e criticá-las, odiá-las e colocá-las para baixo. Tudo é motivo de crítica. Então, uma pessoa triste, uma pessoa que não sabe o que é da vida, o que acontece, ela só vai falar tristeza, só vai falar coisa triste. Já reparou quando você tá com uma pessoa que é alto astral, uma pessoa que, nossa, anima o ambiente, né? Mas chega aquela pessoa desanimada, tipo, o ambiente começa a ficar desanimado, tudo começa ao redor a ficar da mesma maneira. Então, aí a Angola falou, aí a gente acaba olhando para as pessoas com crítica, né? Falando mal. Por quê? Porque o clima já tá ruim, né? Então, é isso. Tentamos andar com pessoas que são animadas, pessoas que pensam no futuro, mas que não com ansiedade, né? Mas pensam no futuro, assim, de uma maneira extraordinária, né? Pensar melhor, né? Pessoas que pensam mais alto, que digamos assim. E ela fala, né? Quando uma mãe grita com o filho, após tropeçar em um brinquedo no meio da sala, quando uma esposa fica emburrada porque o marido não lhe ajuda nas tarefas da casa, quando viramos os olhos, quando recebemos uma ligação de uma amiga em um momento inconveniente. Então, isso são maneiras, né, de a gente não ser doce, né? Quando tem brinquedos na sala, né? E a gente acaba tropeçando, em vez de a gente, tipo, dar uma respirada, não, a gente grita com o filho, ei, porque esse brinquedo tem que guardar, não sei o quê, assim, né? É assim, é verdade. E às vezes quando a gente fica emburrado com o marido porque o marido não tá ajudando nas tarefas da casa.
Mas às vezes o marido nem sabe que a gente precisa daquela ajuda, porque a gente não comunica, né? Então, quando a gente quer algo, a gente precisa comunicar, né? Os maridos, os homens, eles têm as caixinhas próprias deles, né? Eles não são igual nós, mulheres, que temos várias caixinhas, tudo misturado, e a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Já foi comprovado isso em estudo. O homem, ele faz cada coisa, tipo, se ele se determinou a lavar o carro, ele vai lavar o carro, tá? Se ele se determinou a, sei lá, limpar a casa, tipo, limpar tal parte da casa, ele vai limpar só aquele ponto, sabe? As outras coisas ao redor ele não vê. É, porque a caixinha dele só funciona assim, uma coisa de cada vez. Nós, mulher, não, é tudo atropelado. Faz comida aí, já limpa menino, já. Entendeu? A gente é assim, é a nossa natureza, mas do homem é diferente. Então a gente precisa entender isso. Às vezes é difícil, mas a gente precisa entender. E ela fala, né? Às vezes a gente vira a cara, nossa, vira o olhar, fulano tá me ligando, e agora, né? Não, tipo, não queria falar agora, ou é um momento que não é tão legal. Mas, tipo assim, vamos agir com bondade, né? Vamos agir com doçura, né? Como ela está pedindo aqui, né? Ela fala, ó, então como combater isso? Se os sapatos ou os brinquedos que estão no meio da sala, está ali para você perder a paciência. Não lhe dar esse prazer, não dá esse prazer a ele. Recolha-os e coloque no lugar de volta. Então, isso acontece muito, né? Vocês sabem, né? Que a gente tem um Deus, né? Que Jesus Cristo, que é uma pessoa com amor, com paz, né? E também temos o adversário, que é aquela pessoa, sabe, orgulhosa, né? Então, a gente precisa fazer o quê? Quando o brinquedo tá no meio da sala e a gente, tipo, em vez de a gente gritar, a gente brigar, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o brinquedo e vai botar lá no lugar, né? Vamos respirar 10 vezes, se for possível. Vamos colocar no lugar. Não vamos dar o prazer, né? De ter esse momento de irritabilidade na nossa vida. Porque isso não é de Deus, tá? Isso não é de Deus. Irritabilidade não é de Deus. Então, vamos recolher o brinquedo, vamos colocar no lugar. Pronto, acabou, resolveu. Então a gente não tá dando prazer pra irritabilidade, sabe? Então ela fala assim: não é simples assim? É assim que você vai agir em relação a tudo que vier, com uma atitude positiva, deixando a amargura de lado. Então, vamos respirar, vamos tentar agir de um modo positivo, né? Tá? Sobre a vida, sobre as coisas ao nosso redor. Então, viu uma coisa que não tá tão legal? Respira, pensa, não vou seguir aquela pessoa lá, não. Vou seguir o meu pai. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pensar positivo. E vou deixar essa amargura de lado, sabe? Essa irritabilidade de lado. Vou tentar ser uma pessoa mais positiva. E aí ela continua aqui, ó. Veja que quando você age da maneira negativa, acaba atraindo reações negativas. Foi o que eu falei. Quando a gente tá em um ambiente com pessoas tristes, pessoas chateadas, pessoas que só falam coisa ruim, a gente começa a ficar ruim, a gente começa a ficar chateado, começa a ficar triste sem saber por quê, porque a gente tava bem. De repente veio um ambiente, uma pessoa nesse ambiente, a gente começou a se decair também. Mas vai para um ambiente alto astral, uma pessoa que é feliz, uma pessoa que pensa positivo. Você vai ser positiva, você vai pensar, nossa, sabe, bem. Então, paremos de, como fala? Frequentar ambientes assim, locais assim, né? Para que a gente não fique atraindo coisas negativas para nossa vida, né? Aí ela fala: semeie sementes negativas e colhe frutos negativos. Então é isso, o que a gente semeia, tá nas escrituras também, né? O que a gente semeia, a gente vai colher. Então, se a gente só semeia tristeza, coisa negativa, só coisa negativa vai acontecer na nossa vida. Mas se a gente semeia coisas boas, coisas positivas, a gente vai semear coisas positivas, né? Então, tem uma escritura que fala, né, que de Deus não se zomba, né? O que você planta, você semeia. Então, não adianta a gente querer plantar uva e querer semear banana, porque não dá. O que você plantou foi uva, então é uva que você vai colher, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Aí continua aqui, né? Seja uma pessoa doce, em vez de dar o troco na mesma moeda. Deixe as diferenças de lado e põe uma pedra em cima. Nem sempre precisa vencer numa discussão. Então, nós mulheres somos mestras nisso, né? Queremos sempre estar vencendo na discussão. A gente sempre quer estar certo. Então, vamos tentar evitar, vamos pôr uma pedra, agora ela falou, põe uma pedra em cima, né?
e não vamos dar o troco, mas é uma coisa que a gente faz, tá? Eu acho que é até tipo uma habilidade que a gente tem. Então, a gente não vai fazer isso, a gente não vai dar o troco, a gente vai pôr a pedra em cima, como eu falei, respira fundo e vamos tentar pensar de uma maneira positiva, tá? E aí ela fala que em Provérbios 19:3 diz: "E um gotejar contínuo as contentações da esposa". Então aí ela explica aqui, né? Sabe quando a torneira fica pingando? Não sei se vocês já passaram por isso, uma goteira fica pingando, tipo, pim, 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 fica pingando, né? Então, se você já se sentiu incomodada, né, com uma torneira pingando, então tem a ideia de como é irritante uma mãe criticando, uma esposa reclamona, que critica tudo. Dessa maneira, a família vai te evitar. Então, pronto, já tá aí. Provérbios já tá nos ensinando. Não podemos ser a mulher goteja, né? A mulher que fica gotejando, só reclamação. Toda hora reclamando, ou criticando. Nossa, é chato, né? A família não quer mais estar com vocês, porque é muito chato isso. Então, que a gente aprenda, né, com as escrituras, né? Vamos ser uma pessoa mais doce, né? Como ela falou, seja uma pessoa mais doce, né? Não precisa ser aquela pessoa que fica dando o troco da mesma moeda, né? Então ela fala, né? Perdemos tempo tentando fazer o nosso melhor. Cuidamos da nossa casa, porque a nossa casa e nossa família vivem nela. É para que eles sintam prazer em voltar para ela no final do dia. Então, às vezes a gente pensa, ai, tô perdendo tempo de limpar a casa. Ai, que saco, todo dia fazer a mesma coisa. Só que a gente precisa pensar que existe uma família que mora ali, né? A sua família mora ali. Então, não é legal quando o seu marido volta para casa, se sente feliz de estar no lar. Os filhos também vão lá para casa dos amigos, mas quando eles voltam para sua casa, eles sentem paz, eles sentem felicidade, eles sentem vontade de estar dentro do nosso lar. Então, isso é muito importante. A gente precisa fazer com que o nosso lar seja um lar onde as pessoas que moram dentro dessa casa sintam vontade de estar, né? E não de, ai, nossa, não vejo a hora de ir embora dessa casa, sabe? Então, que nós possamos ver se em nossa casa a gente está construindo um lar onde as pessoas gostam de estar, né? Então, vamos pensar nisso, né? Quanto não são os casamentos que esfriam porque a esposa fica muito ocupada com os filhos, ignorando o marido que lhe deu os filhos? Então, isso também acontece, né? Quantos casamentos não vão esfriando? Porque a esposa só fica pensando nos filhos. Ai, porque eu tenho que fazer isso. Ai, porque fulano é isso. Ai, meu filho tem que trabalhar da escola, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E a gente acaba esquecendo dos nossos maridos. Então, a gente precisa dedicar um tempo, né? Para que essas coisas não aconteçam. Porque foi os nossos maridos que nos deu os filhos. Então, sem os maridos, a gente não conseguia fazer os filhos. Então, a gente precisa nutrir, né? O relacionamento, né? E aí ela continua. Ser doce nos faz sentir bem conosco mesma. Um elogio inesperado pode literalmente mudar todo o clima de uma casa. Então, ela até falou uma experiência da família dela, né? Ela tinha muita habilidade, todos os dias ela fazia a mesma coisa, tipo, em questão de reclamar, de criticar. E um dia ela falou, não, vou fazer diferente. E aí o filho dela tava na sala, pelo que eu entendi aqui na história, tava na sala e ela foi e elogiou o filho. O filho ficou sem entender aquele elogio, mas logo se sentiu feliz, sabe? Começou a conversar com a mãe, começou a fazer as coisas com a mãe, feliz. Então, às vezes, a gente só precisa de um elogio no dia, né? Cada dia a gente elogia, né? Porque a Angola falou, muda o ambiente da sua casa, né? Do seu lar. E aí, para terminar, ela faz a perguntinha, né? Qual atitude doce você pode começar a pôr em prática em relação às pessoas que você ama? Então pensem aí, né? O que vocês podem pôr em prática? Que palavras doces, que gestos doces vocês podem fazer no seu lar, né? Que as pessoas mais próximas de você, né? Que você pode praticar, pôr em prática dia após dia, né? Não é fácil, né? Como eu falei, a gente não pode ser morno, a gente tem que ou ser quente ou ser frio, decidem, né? Mas a gente precisa ter essa atitude doce, né? Todos os dias. Quando a gente vê que a gente vai começar a ficar amarga, a gente, ó, não vou ficar amarga, respira e aí tenta ser uma pessoa um pouco mais doce, né? Então, esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e põe em prática as dicas que eu tô
falando pra vocês nos vídeos, né? Eu tô tentando também colocar em prática, eu não sou perfeita, né? Tem coisas que sim que eu consigo fazer, tem outras coisas que eu não consigo fazer, mas a gente vai tentando cada dia, né, melhorando, né? Por isso que a gente tá aqui, né? Pra gente se tornar perfeito. A gente não somos perfeitos, então nós estamos nos aperfeiçoando. Então, cada dia a gente vai se tornando uma pessoa melhor. E é esse o objetivo, né? E o objetivo desse livro é a gente nos tornar essa mulher virtuosa, né? De Provérbios. Então, ela tem muitas qualidades, como a gente já tá vendo, né? Então, a gente precisa por cada dia uma qualidade, né, na nossa vida. E aí a gente vai se tornar essa mulher de Provérbios, tá bom? Então, é esse o vídeo de hoje, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.